Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 11 de abril de 2023 e hoje tem play-in, hoje tem mata-mata na NBA. Eu sou Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno. Estamos no pique, estamos no hype, estamos empolgados, estamos felizes, porque, Lucas, começa hoje a pós-temporada da NBA. Tudo bem? Animado para dois joguinhos aí bem intrigantes. Um Heat e o Hawks às 8h30, um Lakers e um Wolves às 11 da noite, hein? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, como é que não fica animada, né? Essa é a chamada hora premium da NBA, ou a zona de perigo, falaria o Léo Santana, né? Porque, Gibas, é uma hora onde não tem mais talvez, né? Não é hora de, vamos deixar para depois. Não é hora de, sei lá, vamos... Carioca não vale nada, né? Agora não. É hora de lero-lero, Lucas? Muito menos de lero-lero, né? Okay. Essa hora aí, se o Rolando Lero começa a engabelar o professor Raimundo, Guilherme, o professor Raimundo já mete um... Não, peraí, né? Morreu peraí ou não também. morreu? Peraí também. Né? Não vem de papinho, né? Não vem comprei o aqui, mas não que agora é hora que, poxa, quem perde não vai embora ainda hoje, porque hoje é diferenciado, né? Hoje ainda não é o dia do mata-mata. Hoje é aquele mata e o outro não morre, né, Guilherme? Como é que você classificaria esse termo aí, se não é mata-mata ainda? Tem um verso, de quem que é esse verso? Ele fala assim, se não mata eu morro, essa desnutrição. Lembra desse verso? Não lembro não, Guilherme. Mas também não é o caso do o que não morde cura, como é? Que não mata cura, como é? Que não mata engorda, também não é esse caso também, né? O que não me mata me fortalece. Também não é o caso. O que não é o que não mata engorda, não tem esse? Se não... Pô, não tô familiarizado. Assim, até felizmente, né? Não somos literados. É do Raul Seixas, velho, essa música. Qual? Do Mata Lá Engorda? vou eu de novo, brasileiro nato, se eu não morrer eu mato essa desnutrição. Porra, eu adoro essa música, velho, tinha esquecido dela. Pô, acabou aqui, eu vou ver essa música, talvez até durante. E, aliás, somos contra a desnutrição, hein? Pô, totalmente contra, né? E Vene Casagrande somos contra também. Fiquei sabendo que eu tenho que desabraçar o Vene, não tinha informações sobre a existência dele, a não ser que ele falava que o Vitor Pereira seria demitido, né? Mas aí eu aprendi uma lição importante, né, Lucas? Inimigo do meu inimigo não é necessariamente meu amigo. Já dizia o Dwight que não é assim também, né, Guilherme? Porque se a pessoa for o seu próprio inimigo, certo? Como o Vitor Pereira, por exemplo, é seu próprio inimigo, então o Vitor Pereira é o seu amigo, na verdade, porque o inimigo do seu inimigo é seu amigo. O Dwight disse isso mesmo. Mas aí também, se o inimigo do seu amigo é seu inimigo, ele tem que voltar a ser seu inimigo, né? Então depende aí da nota de corte, da hora que você para de fazer essa conta. Guilherme, mas começamos aí dessa maneira extravasante, né? O podcast. E extravagante. O nome mata também. só me fortalece, diria o Nietzsche, né? É o Nietzsche que diz isso, Guilherme. Então, acho que ganha precedência. Não me lembro, hein? Não me lembro do Nietzsche dizendo isso. Não me lembro. Você acha que se tá na internet tem chance de não ser verdade, Guilherme? Cara, vou precisar do quote, né? Vou precisar do Pensador, quote. Pensador.com. Pensador.com não costuma errar, viu, Gibas? Ok. Às vezes eles erram, né? Dá uma olhada aí no Maquiavel, se eles falam que o Maquiavel falou que os fins justificam os meios, né? Porque Maquiavel não falou isso, não. Ok, mas de qualquer forma, Guilherme, hoje não é esse caso de sair fortalecido, né? Quem perder não morre. Ele tá quase ferrado, tá quase ferrado. Não morre ainda, mas não tá fortalecido. E Guilherme, hoje é um play-in de 7º, 8º, teoricamente é aquele jogo super equilibrado, né? Mas se você abrir a KTO, por exemplo, e eu recomendo que todos abram a KTO, você vai ver dois favoritos bem claros. É o caso mesmo, Guilherme? Antes de se aprofundar, só me diz. É o caso mesmo? É o caso. Não, tem jogo, mas existe um favoritismo claro. Acho que pelos acontecimentos, né, os desdobramentos mais recentes do lado do Oeste, a coisa ficou um pouco bagunçada, né? Acho que
ficou meio evidente que existe um favorito. Acho que em outra situação seria um pouco diferente. E no lado do leste, acho que sim. Acho que já viria antes com favoritismo mais consolidado. Mas assim, é um favoritismo, mas não é um favoritismo tipo... um favoritismo... Essa bet é tão favorita que não paga tanto, né? Não. Lá na KTO, por exemplo, o Miami Heat tá pagando 1.5, o Lakers tá pagando 1.2, né? Assim, é um favoritismo sólido, mas não é aquele 1.08, né? Porque, enfim, é um jogo de play-in. Agora, Lucas, acho que são duas histórias bem diferentes aqui. E antes de chegar a essas histórias, eu preciso convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado. O Café Belgrado é um projeto de mídia independente, mas que, por ser independente, a gente depende de você, né? É até a contradição e... Vou dizer até, né, o elástico mental, né? Faz tempo que a gente não usa essa expressão. E lá no Instagram, não, no Spotify ontem, Lucas, eu recebi até uma informação aqui da Dori, né? Só vi o nome. E diz assim, né, o Guilherme não se atentou para a história que toda regra tem uma exceção, né? Que a gente fez esse debate muito importante ontem, Lucas, que eu até tentei problematizar a ideia, né, de que se toda regra tem uma exceção, uma maneira que você pode refutar alguém que diz isso é falar assim, e tal coisa que não tem exceção, né? E aí, o Dory falou o seguinte, né? Mas aí que tá. E aí seria a regra, a exceção que confirmaria essa regra. E eu achei brilhante esse comentário. Fui refutado, né, dentro da minha refutação. E tô muito feliz por isso, porque foi um excelente... Cara, o nível de reflexão que a gente tem caminhado aqui no Café Belgrado, acho que... Sim, vou me permitir o autoelogio, né? Acho que a sociedade Eu acho que precisando. a gente faz o Brasil pensar, Guilherme. Eu acho que o país estava precisando desse nível de reflexão. Até por isso, convido vocês que estão refletindo com o Belgradão a não nos deixar refletir sozinho, né? Temos refletido muito. Apoie o Café Belgrado, assine nosso conteúdo exclusivo, cafébelgrado.com.br. A partir de R$9 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz. E é muita coisa. Vai aqui na descrição do episódio que você vai ver o caminhão de conteúdo que você tem acesso ao apoiar o Café Belgrado. A partir de R$20 você vem para o nosso grupo no Telegram, além de ter todo esse caminhão de conteúdo, né? Porque o nosso amigo Thiago Camelo, Lucas, me falou assim, cara, você tem que falar que a pessoa que apoia 20 também ganha as horas, né? Porque as pessoas podem ser confusas como eu, né? E, pô, ele é um grande escritor, né? Segundo a Carta Capital, Lucas, ele é a voz dessa geração. Então, se ele é a voz dessa geração, eu tenho que falar isso aqui. Então, um salve aí para todos os apoiadores que não apoiaram com 20 ainda, porque acharam que ia ficar sem o conteúdo de áudio, né? Vai ter conteúdo de áudio também, mas além disso, você também vem para o nosso grupo no Telegram. cafébelgrado.com.br. Digita aí, vem de Giannis, vem de apoio, mas de alguma maneira vem com a gente. Vamos começar uma linda jornada hoje de cobertura de pós-temporada. Até por isso estou usando o começo do podcast para te pegar aqui, te pegar de jeito, te convencer a vir com a gente. Lucas, rápidos 3 motivos que as pessoas... Gibas. Te peguei no paparico, te papariquei. Lucas, rápidos 3 motivos para a pessoa apoiar o Café Belgrado hoje. cafébelgrado.com.br. 3 motivos. Primeiro motivo, Guilherme, nos ajuda a manter o projeto. Segundo motivo, você ganha um monte de conteúdo de áudio. Se você está ouvindo a gente aqui, você vai gostar ainda mais. Tenho certeza que você vai gostar mais do nosso conteúdo exclusivo. Tenho certeza disso. Eu também. E o último motivo, Guilherme, é para vir para os Giannis, que você pode acabar influenciando um pod qualquer como o de hoje, viu? Porque o Claudio Marro, esse terceiro motivo vai se alongar. Olá, hermano. O terceiro motivo vai se alongar, viu? Você pediu rápido, mas esse vai se alongar porque ele vai trazer um debate aqui, ó. Ele falou, mandou um salve pra gente, né? E depois de belíssimas palavras, ele falou, uma dúvida colateral sobre o play-in. Os times que já estão no playoff estão treinando de olho no seu rival. Ele tá falando das equipes que quarto, quinto, terceiro e sexto, né? Treino de tática e estratégia nestes dias livres para se preparar para jogar contra um time concreto, com exceção dos melhores times de cada conferência. Esses, os melhores, hoje têm que treinar pensando em 4 possíveis rivais, então os primeiros têm uma desvantagem. Os outros já conhecem seus rivais, os melhores conhecerão mais na frente o seu rival. Não é um paradoxo onde os melhores têm piores condições do que os que não foram melhores? E, cara, assim, a primeira vontade que eu tenho, Guilherme, de ouvir primeira coisa que eu faço quando escuto qualquer teoria
e talvez é por isso eu tenha um cérebro cientista, tá? Ok. É tentar refutar, Guilherme. Porque, É mesmo? Você assim, tem essa vibe cara, você científica? sente isso, né? Você sente isso. Tudo Eu, que eu, se eu, fala eu chamaria mais de implicante, né? não é, velho, porque não é com você, né? Minha filha fala alguma coisa, eu falo, não, mas também não é assim, porque tem isso. Então, assim, é Caramba. uma, Eu achei que uma era um personagem, mas se você é assim de verdade, pô, pessoa assim de verdade, né? você é meio insuportávelzinho às vezes, hein? Sou um pouco suportávelzinho. Mas, curiosamente, as pessoas gostam de mim, viu, Gibas? Eu acho que é Será? porque eles acabam percebendo que não Gostam é. ou dizem que gostam? Guilherme, se a pessoa diz que gosta com convicção, te Já é faz o acreditar suficiente. Já é o nisso, pô, suficiente. você, É. você não quer mais do que isso, você não precisa mais do que isso. Não, pelo amor de Deus. Já defendemos aqui a mentira sincera. É isso. E se a pessoa se importa com você a ponto de mentir sinceramente que gosta de você, é porque em algum nível ela gosta. Então, guardem isso no coração, tá, gente? Boa. Então, Gibas, eu faço isso para testar mesmo a teoria da pessoa, né? E assim, a primeira coisa que vem para refutar a ideia do Cláudio, de que não é tão ruim assim, é porque quem vem do play-in vem pior ainda. Porque não só ele não tá pensando nisso, não tem como pensar, né? Por exemplo, quem vai enfrentar o primeiro, ele vai ou perder hoje, ou vai jogar amanhã e vai vencer, e depois vai ter mais um jogo ainda na sexta-feira. E aí, mal saiu do play-in, vai ter jogo no domingo, né? É assim Ok. que funciona. Sim. Então ele vai ter um dia que é de descanso e treino. Ou pelo menos tentar ver vídeo do primeiro lugar. O primeiro lugar vai ter também só um dia, se você ainda não souber bem, não tiver um favorito claro, por exemplo, né? Você tem que pensar em diversas situações, mas ainda assim você está descansado, né? Você está descansando. Então, nesse confronto direto, primeiro oitavo, o primeiro tem um pouco mais de vantagem. Em relação aos outros adversários que já se conhecem, todo mundo se conhece, né? O quarto conhece o quinto, mas o quinto também conhece o quarto, né? Então vai para os dois lados aí. Só que, Gibas, o fato de ser mais doideira esse jogo, primeiro e oitavo, favorece quem prefere a doideira, né? Quando é um primeiro e oitavo, normalmente tem um favorito claro que é o primeiro. Então, se é primeiro e oitavo meio na doida, que ninguém teve tempo, favorece o oitavo, teoricamente, porque você tá tirando mais chance daquele time ótimo se preparar. Então eu pensei, porra, é uma desvantagem ainda maior pro oitavo, mas ainda assim é uma desvantagem ainda pro primeiro, né? Porque pode causar uma aleatoriedade no primeiro jogo. E você que tem o mando de quadra, você quer ganhar o primeiro jogo, né? Você quer começar vencendo bem o primeiro jogo. No confronto segundo e sétimo, não, porque hoje se define e aí só vai ter jogo no sábado, né? Então é mais tranquilo. Mas então, Gibbs, eu pensei, cara, por que a NBA não faz uma parada que seria muito foda, né? Que acho que eu já ouvi alguém alguns anos atrás falando disso, não lembro bem quem. Mas e se rolar, por exemplo, o Kings terminou em terceiro, e se ele pudesse escolher entre pegar o Golden State ou o Clippers, por exemplo, que terminou em quinto, acho que ele escolheria o Clippers. Então, por que não deixar quem tem a melhor campanha escolher, ao invés de dizer, o terceiro pega o sexto? Às vezes o sexto lugar, o terceiro se define antes, e o cara, ao invés de ficar em quarto ou ficar em segundo, ele falou, não, eu quero ficar em sexto. Ou ficar em quinto e ficar em sétimo, né? Para pegar o segundo ou o quarto. Não, quero ficar em sexto por causa do terceiro lugar. Então, o quarto lugar acaba pegando um adversário, que é o caso desse ano, né? Um adversário menos temido do que o terceiro lugar, né? Isso se resolveria se o primeiro pudesse escolher, eu quero pegar o segundo que vem do play-in, o segundo puder escolher, não, na verdade eu quero pegar o quinto, quero pegar o Clippers que ele tá desfalcado, né? Ou então, sei lá, quero pegar o Knicks, porque o Knicks sempre perde. Então, Pera aí também. fica aí a sugestão pro Adam Silva, viu, Guilherme? Transformar esse período prévio aí do play-in, ontem que não teve jogo, era o dia da grande escolha. Ia chamar de draft não, ia chamar o dia da grande escolha. Que aí o Denver teria a primeira escolha no oeste de escolher seu adversário, o Bucks no leste. Acho que isso ia diminuir um pouco o impacto do tentar escolher adversário. Quem tá do quinto para trás não é para escolher adversário, né? Acho errado. Eles que têm a chance de escolher adversário, tiveram a chance de escolher adversário esse ano, brincando um pouco com perigo, é verdade, mas ainda assim
tentando escolher adversário. Então, se é para alguém escolher adversário, Guilherme, que seja quem tem melhor campanha. Cara, eu gostei mais da primeira parte, né, da sua reflexão. A segunda, quando vai muito pra doideira, assim... Não aí eu curte sou... doideirinha? às vezes eu sou uma alma conservadora, né? Até tenho tentado lutar contra isso, né? Você é conservador mesmo, Guilherme. Principalmente nos costumes. Cara, Nem tanto nas finanças. vou dizer o seguinte. Acho que eu tenho uma relação confusa aí entre o conservadorismo e a vontade de mudar o mundo, né? Então, de fato, assim, eu tenho muita vontade de mudar o mundo, né? Mas olhando pra dentro de mim, Lucas, muitas vezes me vejo muito conservador de verdade, assim, né? Então, vou aceitar essa proposta, a revelia dos meus sentimentos, beleza? Boa. Agora, queria só para comentar, né? Assim, os duelos, né, foram definidos no domingo. Então, assim, hoje é terça. Eles vão jogar terça-noite. E o Boston Celtics, por exemplo, ele vai ter 4 dias, né? Vai ter 2 dias segundo a lugar, menos. beleza. Mas o que eu digo é, eles não estão competindo com o Knicks, com o Cavs, eles não estão competindo com o Nets, com o Sixers. A competição deles é com quem vem. Então, assim, se houvesse um sistema que fosse parecido, por exemplo, com alguns campeonatos que tem ao redor do mundo, em que o resultado do playoff influencia na dinâmica do restante do playoff, por exemplo, você carrega as vitórias, e aí durante o playoff, você, por ter se preparado com menos jogos, acabou perdendo mais jogos do que devia. E aí, por conta disso, você perdeu o seu mando. Aí acho que a gente podia até ter um debate, né? Agora, qual que seria a maior desvantagem possível? Você, por não ter conseguido se preparar com 2 ou 3 dias a mais, ou em alguns casos até um pouco mais que isso, se você for o primeiro, você é o que menos tempo vai ter, né? Porque alguns jogos de play-in são lá pra reta final já da semana. Sexta e eles vão jogar domingo. Sexta Isso. define e domingo já joga. Isso, mas aí você pode preparar 2, né? Você pode preparar para 2 já. O que preparar para 2 é mais fácil do que preparar para 4, igual é o atual contexto, né? Do primeiro lugar. O segundo lugar só pode se preparar para 2. E assim, eles têm 80 pessoas na comissão técnica. Não chega a ser um drama, de verdade. Mas assim, na prática, qual que é o maior drama? É você entrar numa série despreparado e perder jogos. E aí o seu adversário varreu. Vamos supor que o terceiro varreu o sexto. O que não é fácil, né? Então, assim, varreu e você vende 2 jogos a mais. Aí você faltou perna, né? Acho que esse é a questão. Mas aí, enfim, é do jogo, né? É do jogo. Acho que o play-in de fato traz muitas coisas novas, inclusive algumas problematizações possíveis. Gosto da questão do Cláudio, viu, Lucas? Gosto que bota a gente para refletir e a gente tem refletido muito. Boa. Gibas, então é hora de falar justamente do adversário do Boston Celtics, né? Porque Miami Heat e Atlanta Hawks se enfrentam hoje. É o primeiro jogo. E esse jogo já define o adversário do Boston Celtics nos playoffs. É um jogo, como a gente já falou aqui no começo, né? Que a KTO vê um favorito. Esse favorito traz uma campanha melhor. Esse favorito traz um histórico melhor. Esse favorito joga em casa. Então, vamos tentar aqui ver por um lado onde esse jogo tá mais em aberto, Guilherme. O que acontece no mundo para que esse Hawks... O que pode acontecer para que esse Hawks chegue mais tarde e vença o Miami, choque o mundo e seja o 7º lugar da conferência? Lembrando, foi confronto de playoff ano passado, né? Miami deu aquela varrida dos cavalheiros no Hawks, né? Que eles perderam o jogo 3, mas ganharam os jogos 1, 2, 4 e 5, né? Um 4-1 assim bem sólido, que na ocasião era um Hawks que vinha de ser finalista de conferência, chega na temporada, não repete uma campanha boa, não consegue evoluir, vai para play-in, chega no playoff, pega um Heat que vai até a final de conferência, nesse Heat fica uma bola de ir para a final da NBA e toma um 4-1 acachapante que faz o Hawks pensar, opa, não somos tão bons assim, e mete o Hawks num espiral de desespero aí, viu, Guilherme? Porque dessa derrota para cá, o time já trocou o jogador que era titular, já pagou um monte de pique por um jogador em outra conferência, né? Que era foi All-Star em outra conferência para trazer para cá para tentar resolver os problemas. Já trocou técnico, muita coisa mudou
dessa surra pra cá, e muito foi provocado por essa surra. Gibas, como é que o Hawks chega pra esse jogo de hoje pensando, pô, dá pra vencer porque... Bom, acho que o pace do Hawks me instiga um pouco a pensar num jogo como esse. É um time que está mais acostumado a correr. Acho que correr te dá alguma vantagem. Agora, uma coisa que a primeira coisa que eu olhei nessa série, né, pensando, poxa, o Miami talvez tenha dificuldades aí porque não chuta tanto, né? Não tem tido problemas com chutadores. Ainda que tenha tido problemas com chutadores, o time encontra mais soluções nisso do que o Atlanta Hawks, né? Então não vai ser por aí, né? Não vai ser por aí que o time vai encontrar por onde ir, vamos dizer assim. Tava até um pouco assim entusiasmado com essa possibilidade, porque o Atlanta Hawks é treinado hoje, então assim as estatísticas têm que ser mais situadas, né? Tem que fazer um split um pouco mais ajustado, mas sobretudo porque é um jogo de playoff e play-in, e o Quinn Snyder já mostrou que não tem nenhum pudor em estratégias extravagantes, né, de play-in. Eu estava um pouco centrado nisso porque assim, o Miami Heat é o 17º time da liga em arremesso de 3 convertidos, né, e aí absolutos, né, porque é um time que além de chutar, não tá chutando tão bem, ele também chuta pouco por conta do seu pace, né? Agora, o problema aí, Lucas, é que o Hawks tá pior, né? O Hawks tá chutando pior ao longo da temporada e com menos volume ainda, né? Então, essa para mim seria uma das chaves, pelo perfil que a gente conhece do Quinn Snyder. O time do Hawks tem bons chutadores e o seu principal jogador, ele tem essa bola. Agora, é uma bola instável, né? Agora, é jogo único, então assim, vou colocar esse como primeiro ponto. O pace do Hawks com chutadores acertando é uma das chaves para a vitória. Continuar acelerando, ele vai acelerar mais que o Heat, e o volume de 3 com chutadores em noite boa. É jogo único, lembrando, uma noite especialmente boa, não há nada mais que a gente possa fazer. Então, não acho que seja um caminho ruim. Agora tem outro ponto, Lucas, que eu acho que é um duelo bem, bem intrigante, porque em toda a NBA, nenhum time fez mais bolas de 2 do que o Hawks, né? A gente pensar em bandejas, em bolas de próxima cesta, é o time que tem o melhor aproveitamento, tem boas soluções, e ainda que vai enfrentar um ótimo time como o do Miami Heat, me parece que o Hawks está em uma boa posição ofensiva para um jogo como o de hoje. Não é fácil, o Heat tem uma das melhores defesas da NBA sempre, tem jogadores especialistas defensivos, mas acho que o caminho passa por um ataque muito eficiente. Qual o problema, Lucas? O problema é a defesa, né? A defesa do Hawks está longe de ser confiável. Num jogo como esse, há a possibilidade de que uma run defina tudo, né? Uma pequena run, você coloque tudo a perder. Então não sei. Acho que o caminho para a vitória passa por também ser eficiente defensivamente. Não sei, o Hawks tem algumas boas possibilidades nesse jogo. Passa evidentemente por defender Jimmy Butler, passa evidentemente por o Trae Young ter uma noite que ele influa no jogo. Isso não significa necessariamente que ele tenha uma atuação daquelas, né? Que ele faça 50 pontos, coisas assim. Não é bem por aí. Mas se ele conseguir ser influente no jogo, se ele conseguir forçar ajudas defensivas que desequilibre, que permita com que ele crie arremessos para os seus outros jogadores, que ele consiga punir a equipe do Heat, consiga tirar o Bam Adebayo de próxima cesta. Acho que o Bam Adebayo é um dos melhores defensores de perímetro entre os bigs, né? Quando você chama ele para fora, ele consegue fazer muito bem. Só que o Hawks tem muitos jogadores que podem te punir próxima sexta, né? O Trae Young, o DeJounte Murray, John Collins, que eu acho que, enfim, Bogdanovic, Clint Capela. Não é um time que você olha e fica assim, bom, estou tranquilo, é um time que eu tenho por onde. Agora, o Heat é amplo favorito. Você me pediu caminhos para que o Hawks consiga vencer. O Hawks venceu alguns bons times.
Recentemente, agora, reta final de temporada regular, teve um jogo deles contra o Cavs, em que coisas que, como eu disse hoje, deram muito certo, né? DeJounte Murray jogando bem, o time chutou aceitável para 3 pontos, um volume baixo, mas com mais de 40% de aproveitamento, com o Capela e o Collins muito agressivos próximo à sexta. Lucas, é um time que vai tentar vencer no volume e vai tentar oferecer alguma resistência defensiva com o DeJounte Murray, com o DeAndre Hunter, agora tem o Sadiq Bey, mas, assim, se eu tivesse que apostar, eu ainda iria no Heat, Lucas. Você tem que apostar, Gibas. Você Eu tem que iria ir no na Heat. KTO. Você irá, né? Tem que ir na KTO e meter essa bet. Gibas, gostei. Acho que a chegada do Quinn Snyder, né, causa na gente. A gente até falou sobre isso, né, antes dele chegar, que normalmente se esperaria a off-season para fazer uma mudança estrutural, assim, pegar um técnico que você assina um longo contrato, né? Mas o Quinn Snyder e o Hawks optaram por esse caminho, e o que a gente viu foi que ele não mudou tanto assim a maneira do Hawks jogar. Acredito que isso vai acontecer eventualmente. Não acho que é garantido o Hawks ir para playoff. Acho que hoje o Heat é favorito. E depois eu não sei se vai ter favorito no jogo do oitavo, nono. Mas o fato é que o Atlanta Hawks joga um basquete esquisitinho, né? Para NBA, com mais de 60 bolas de 2 pontos tentadas por jogo, quase 62 bolas de 2 pontos tentadas por jogo. A gente pensa muito no Miami, né? Como um time que não tem chutador, que vai jogar muito lá embaixo e tal. Cara, o Miami tem mais de 15% a menos de bola de 2 pontos, né, do que o Hawks. Né? Então o Hawks é um time que abusa ali do arremesso de 2 pontos e, cara, é um E tem mais arremesso. volume também, né? Aí Isso. acaba ficando muito grande o número. Então, eles tentam mais de 60 por jogo, não é que acerta, né? Se acertasse mais de 60 por jogo, fariam placares históricos, né? Não, eu quis Mas dizer assim, o fato deles jogarem mais rápido faz com que eles tenham ainda maior distância entre as sim, 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 tentativas sim, do sim. Heat e do Mas, Hawks. assim, não se explica só na velocidade do jogo, né? Porque o percentual de arremessos de 2 pontos do Hawks é muito acima da média da NBA. Né? É. Então, o Atlanta Hawks, essa bola de 2 pontos, ela não tem, estatisticamente, uma boa conversão de ponto por posse. Quando você pensa analiticamente, o ponto por posse na bola de 2 pontos, que você tem um aproveitamento abaixo de 50%, é menos de um ponto por posse. Uma bola de 3 pontos, mesmo que você tenha 33% de aproveitamento, vai ser 1 ponto por posse, né? Então não é um ponto por posse muito bom o que o Atlanta Hawks faz. Porém, se nesse dia, né, nesse dia bandido a bola cai, poxa, dificulta muito pro adversário, né? Então, por ser um jogo único, por ser um jogo de play-in, por ser um jogo diferente, que sei lá, se o Jimmy Butler ou o Bam Adebayo fazem 2 faltas no primeiro quarto, é um jogo, cara, é um jogo que não tem outro, né? É um jogo que só tem esse, e doideiras acontecem, doideiras podem acontecer. Trae Young pode pegar fogo, nesse dia a bola do DeJounte Murray pode cair de fora. Então, play-in tem essa beleza, né? Tem essa beleza extra. Olhando com os olhos de uma série de playoff, eu iria de Miami em 5 aqui, Guilherme. Mas o negócio é o seguinte, para o Miami ganhar em 5, quer dizer que ele perdeu um jogo, né? E o Hawks só precisa que esse jogo que ele ganharia seja hoje. É só o que o Hawks precisa. Tem ótimas peças, certo? Trae Young, DeJounte Murray, Clint Capela, John Collins, Bogdan Bogdanovic, DeAndre Hunter. Não tem um time na NBA que fale, eu não quero esse cara no meu time. Não tem. Pode ser que os times não... O Phoenix Suns quase, ao invés de fazer a troca do Drum, faria do John Collins. Lógico que ia pagar quase nada, né? Mas ainda assim, era um cara que o Suns desses todos, é o que menos tem mercado. O Hawks está tentando trocar mais de um ano. E ainda assim tinha quem quisesse, né? Não ia pagar muita coisa. O Phoenix Suns provavelmente ia ser um Jay Crowderzinho ali e uma escolha de segunda rodada. Aparentemente esse era o preço do John Collins. Mas ainda assim uma equipe contender, né? Uma equipe que almeja grandes voos em playoff e ia buscar essa peça. Então, todos esses jogadores teriam posição em time de playoff, jogando mais ou menos minutos, dependendo desses jogadores. Mas ainda assim,
é uma equipe que, enquanto equipe, não assusta. Pode ser que ano que vem, com esses mesmos atletas, com esse mesmo técnico, a situação seja outra. Para esse ano, é uma equipe que o basquete apresentado não faz o Heat perder a cabeça, né? Olhando de maneira do ritmo do jogo, Guilherme já flertou com esse assunto algumas vezes, o Miami é o 29º em pace da liga, né? Um time que vai querer te atrasar, e o Hawks é top 10 em pace. Então, quem controlar o ritmo do jogo vai ter uma vantagem. Vou dar um spoiler aqui, viu, Guilherme? O Miami vai controlar o ritmo do jogo. Por ser por enfrentar um adversário que não tem tanta proeficiência na bola de 3 pontos, acho que a gente vai ver muito da defesa zona do Miami, né? Se o ataque do Hawks estiver funcionando, a gente vai ver a defesa zona do Miami aparecer para tentar dar uma bagunçada. Então é um jogo assim, com um prognóstico meio claro. Esse jogo é Miami com favoritismo, mas por ser play-in, por ser uma história até desconexa com playoff mesmo, né? Parece mais com um jogo de temporada regular que vale muito. A gente sente esse jogo tem vibe de playoff, né? Durante a temporada regular. Lógico que aqui o prêmio, né? É muito mais alto do que qualquer jogo de temporada regular, mas ainda assim se assemelha mais a isso, né? Do que com uma série de playoff. Então o vencedor leva tudo, o perdedor não perde tudo ainda, mas fica debilitado, né? Miami favorito para hoje, Guilherme. Jimmy Butler tem se mostrado um jogador muito assertivo em playoff nas últimas temporadas, desde que chegou ao Miami, especialmente, né? A gente sente esse playoff Jimmy aparecer como nunca antes, e no último mês e tal tem conseguido fazer o que quer contra os adversários, e o que ele quer é bater lance livre, né, Guilherme? Então vai ser também um duelo interessante, o Jimmy Butler tentando conseguir os seus lances livres, o Trent tentando conseguir os seus lances livres. Defesa do Miami é bem superior. Técnico do Miami acho que é superior, além de já ter o time na mão, né? Então, cara, aqui qualquer resultado que não seja Miami vai me surpreender demais, Gibas. É isso, só queria trazer um ponto, né? O Heat, Qual ponto, eles... Guilherme? Exclamação? Qual é o seu ponto preferido antes de passar pra frente? Ponto e vírgula, né? Pô, sou Ponto e vírgula? Sou um grande fã de ponto e vírgula, velho. Sou até... Acho que até exagero, né? Tamanho da fanatismo meu por ponto e vírgula, assim. Uso em contexto que não é o adequado, né? Mas assim... Você não gosta de fechar o assunto, né? Você sempre... Acho que é um isso. pensamento meio filosófico, né? Pode ser. Já eu, que sou um pouco mais de exatas, eu gosto muito do ponto de exclamação, Guilherme. Meta exclamação assim. Mas você é da exatas, mas você também flerta muito com a ousadia, né? Então, assim, você encerra o assunto, mas não de qualquer maneira, né? Você encerra o assunto trazendo aí uma explosão, né? Cara, 2 ou 3 exclamações, pior que é isso, né? Eu não fico satisfeito com a exclamação, né? Eu boto 2 mesmo? ou 3. Você mete várias? Pô, tá bom pra mandar mensagem em grupo de WhatsApp de idosos, sim, né? Sim. Eles operam bastante nessa lógica. Lucas, Como diria o Michael Scott, Guilherme, tem muitos amigos idosos. Cara, o Miami Heat toma muita bola próxima sexta, que é a bola preferida do Hawks. E a gente fala assim, poxa, mas o Adebayo é um baita protetor de aro, né? O time do Heat é o que menos dá toco em toda a NBA. Acho que tem a ver com o fato deles tirarem o Adebayo o tempo todo daquele lugar onde ele habita, né? O fato dele ser tão bom fora do garrafão, como defensor, faz com que de alguma maneira o Heat se sinta confortável de tirá-lo de lá para reforçar a sua defesa. Mas as coberturas não são boas. O time não tem boas soluções fora disso. Acho que é um ponto pra gente ficar bem atento aí, ver como é que vão ser os ajustes, né? A gente tá acostumado a tratar como, assim, a coisa mais bela da ajuda defensiva de cobertura é o que o Bucks faz com o Giannis, né? Você ter um jogador que o seu pivô pode sair e defender o que for, porque você tem uma cobertura de um cara que em 2 passos ele tá do outro lado da quadra, a ajuda dele chega e dá um toco. E é um tipo de atleta que o Miami não tem. Claro, ninguém tem o Giannis. Mas eu digo assim, um cara que seja capaz de fazer esse tipo de cobertura. Quem são os alas, né? O Jimmy Butler, que não é bem isso que ele faz, embora ele seja bom em cobertura, seja um defensor exemplar, mas não é bem esse perfil, né? Não é um cara longo, não é um cara
longilíneo, que salte muito, que tenha recuperação, não é bem essa a característica dele. E os outros, Lucas, não melhora. Tyler Hero, Caleb Martin, Max Strus, Oladipo, Gabe Vincent, Kevin Love. Então, assim, falta, velho. Falta um pouco de pegada ali próxima sexta, falta um pouco de pancadaria. Numa série contra o Hawks, uma série não, né? Num jogo contra o Hawks, acho que o caminho vai ser outro, né? O caminho vai ser esse que você falou, do controle e tentar frear esse ritmo acelerado, não dar contra-ataque, não dar transição, se precisar fazer as rodas que tem que fazer, né? Mas acho que isso vai ser um ponto que a gente acredita que o Heat vai passar e que a gente vai falar muito sobre isso na série contra o Celtics. É uma chave desse jogo pra gente prestar atenção, dentre outras tantas, né? Eu tentei ler a partir da sua questão, né? Que tipo de coisa precisa acontecer para o Heat não confirmar o favoritismo? Eu acho que a chave pode ser muita troca, precisar do Adebayo fora, e aí de repente você começar a tomar um monte de bandeja de caras aleatórios do Heat, porque tem caras aleatórios no Hawks, bons jogadores, assim, não depende só do Trae Young. Por isso eu acho que faz muito sentido o que você falou. Acho que a gente vai ter muita zona, muita defesa, tipo de troca que não tira o Adebayo de próxima sexta, sobretudo num jogo como esse do shot chart que a gente falou do Hawks, né? Que é tão específico, né? Tão diferente do restante da NBA. Não é um time analytics como costumam ser os times do Quinn Snyder. Vamos ficar atento a isso aí. Na temporada foram 4 jogos, 3 vitórias do Miami. As duas últimas foram em março, né? Tivemos jogo em novembro, janeiro e 2 em março. E as 2 de março foram vencidas pelo Miami. As 2 em Miami, e como será hoje, né? E uma delas com um placar, assim, que você não pensa no jogo do Miami, né? 130-128. Foi um jogo que o Hawks abriu muito bem, né? Metendo mais de 40 pontos no primeiro quarto. E aí foi um jogo de alta pontuação até o fim. E o Miami venceu, assim, digamos, nos 2 estilos contra o Hawks, né? Tanto no jogo que ele não conseguiu controlar tanto o pace, como no jogo anterior, né? Teve jogo essa temporada que o Miami venceu 106-98 contra o Hawks, né? Então, é uma equipe que tem tido sucesso contra o Atlanta Hawks, além de tudo, né? Além de já ser favorito, além de ter um time melhor, além disso, tem tido sucesso nesse matchup, né? Então, vai ser bem interessante de ver o que o Hawks vai tentar aprontar. Vamos lembrar aqui, né? Quinn Snyder é o técnico que autorizou o Utah Jazz a marcar as costas do James Harden uma série inteira, né? Então, vamos marcar as costas do Ele James curte Harden uma ousadia. pra ele não meter um step back, né? Então, tô muito ansioso para ver o que o Quinn Snyder vai fazer no jogo que joga totalmente sem a pressão, né? O jogo da pressão vai ser o próximo, Guilherme. Hoje é pros caras tentarem, não vou dizer fazer história, porque não tudo é fazer história, né? Mas é um jogo pros caras tentarem quebrar a banca, digamos assim, né? É isso. Vai ser Aliás, bem pouco bom. se fala, né? Mas quebrar a banca, na verdade, é quando o favorito ganha, né? Porque todo mundo costuma apostar no favorito. Fala muito pouco sobre isso. Gibas, vamos então de Conferência Oeste. Antes de ir para a Conferência Oeste, tem algum recado especial? Porque eu acho que você tem. Pensando, por exemplo, em hoje às 17 horas. Hoje às 17 horas, você foi falando, meu cérebro foi se expandindo, né? Hoje às 17 horas, hoje 11 de abril, né? Se você está ouvindo esse podcast na quarta, é até exótico, né? Porque já vai ter sido o jogo que a gente está abrindo aqui, mas parabéns pelo seu exotismo. Mas hoje, terça-feira... Às vezes a pessoa quer saber o que a gente falou, né? O Hawks ganhou por 50 pontos e aí eles querem, vamos ver o que eles falaram desse jogo. Não, e aí o jogo é assim, 22-40 de 3 pontos, né? O contrário do que a gente falou aqui. A gente falou que podia acontecer, né? Poderia ser um dos motivos. Hoje às 17 horas tem a estreia do programa do Belgradão com a KTO para playoffs, né? O nosso programa vai ser 2 vezes por semana, programas de lives, né? Programas ao vivo, por assim dizer. Lives ao vivo, Lucas, por assim dizer. Conceito, tô trazendo esse conceito live ao vivo. Os programas serão às terças às 17 e às quintas, Lucas? Quintas às 19. 19. Terças às 17, quinta às 19, sempre sobre o playoff, né? Sempre sobre a rodada do dia, os acontecimentos mais relevantes aí dos desdobramentos do playoff. É uma iniciativa do Belgradão em parceria com a KTO
para ficar mais perto aí dos nossos ouvintes durante a pós-temporada. Vai ter muita coisa muito intrigante aí para vocês desfrutarem no programa de hoje. Vamos falar um pouco mais, né, desse jogo, pegar aí, esquentar um pouco mais, trazer projeções, análises e, claro, né, peculiaridades do melhor estilo Café Belgrado. Tô bem empolgado, viu, Lucas, com esse projeto aí. A gente há um tempo já não faz live com tanta frequência, mas a KTO deu essa possibilidade de a gente fazer nos playoffs, né? Então estamos bem empolgados em fazer lives. Vem com a gente, viu? Vai ter no Twitch e vai ter no YouTube do Café Belgrado. Na Twitch, né, Givas? Faz tanto tempo que você esqueceu até como se fala. Eu falei no Twitch. Na Twitch e no YouTube do Belgradão. É bem fácil achar, né? Só você procurar aí. Joga a gente na televisão, coloca as tias pra assistir, dá essa moralzinha aí, que vai ser bom demais. Boa. Lucas. Lakers, né? Lakerzinho de lei. Antes, mandar um salve pra Stephanie Soares, brasileira draftada na WNBA. Escolha 4. Não vou deixar pro destaque final, Lucas, porque, escolha 4 de draft, não dá pra esperar destaque final, né? Não dá. Parabéns aí ao Dallas Wings, viu? Vai jogar na cidade de que Luka Doncic joga, então mais ou um não, motivo. né? Quem sabe o que o Luka vai fazer nessa off-season. Seria bem legal se não fosse, né? Com todo respeito aí, a Stephanie seria até melhor pro Luka e pra todo mundo que gosta de basquete que fosse em outro lugar, né? Peço perdão à torcida do Dallas que tá ouvindo isso. Mas é isso, a Stephanie foi draftada na escolha 4 pelo Washington Mystics. Recorde brasileiro, hein? Recorde brasileiro. Sétimo, tínhamos um 8º. É isso. Quarto é loucura, né? É isso. Escolha 4 desse draft. Ela foi draftada pelo Mystics e já trocada pro Dallas Wings. O Dallas mandou uma first de 2025, que é a do Atlanta, e uma second. Então ela chega. O Dallas é um time jovem. Ela não vai jogar já a primeira temporada, né? Tá machucada. A gente falou sobre isso ontem. Mas isso mostra um projeto, né? Um time que está interessado, um time que troca para cima para conseguir trazer essa jogadora, mostra que está interessado, né? Não foi um time que tinha escolha, draftou e vai ver o que vai fazer. Uma escolha bem alta, né? Então a gente sabe que há um projeto para a Stephanie. Então estou muito, muito feliz, muito, muito animado e ansioso aí, né? Porque logo a gente vai ter a Camila Cardoso também no draft. E para muita gente é uma escolha até mais alta, né? Vai depender da classe que ela for, né? Se for de 2025 mesmo, vai ser pesado, porque aí tem várias estrelas. Mas WNBA vai ser boa demais, viu? Já vão começando a se habituar aí, porque tá cada vez melhor e esse ano vai ser espetacular. Lucas! Lucas é o final da frase? Fiquei esperando você falar alguma coisa. Era pra você falar oi, né? Oi. Tá. Oi. Vamos seguir agora. Cara, fiquei muito ansioso pra saber o que vem depois dessa pausa dramática. Que pena que não foi nada, viu? Vou falar uma coisa então. Lucas, o Franca bateu o recorde histórico do basquete brasileiro ontem ao vencer o Flamengo. 44 vitórias consecutivas. Quem para, né? É a maior sequência do basquete moderno. Eu uso moderno porque assim, eu não consigo averiguar as estatísticas do passado, né? Mas o recorde pertencia ao time do Coque, aquele famoso time do Coque, Ribeirão Preto, de 2002, 2003, tinha 43, né? O Franca tinha empatado com ele na última vitória e foi contra o Cerrado, acho que foi contra o Cerrado. E agora, né, na vitória contra o Flamengo, passa recorde isolado, 44 vitórias, encerra a fase de classificação do NBB com 32 consecutivas, some a essas 32 o título paulista, 33. Mas como é que convencia um americano a vir jogar no Ribeirão Coque, hein, velho? Cara, do mesmo jeito que convence a jogar no Franca, velho. E em outros tantos lugares, Okay. Cara, o americano quer jogar, né? Quer um dinheirinho. Isso aí é o de menos. E entendi agora o Coque. Enfim, foram 32 vitórias no NBB, acabando agora a temporada regular. 8 vitórias na Basketball Champions League das Américas, né, BCLA, mais uma do final do Paulista, 41, mais 3, né, do Super 8, 44 vitórias. Lucas, eles têm agora na sexta o Quinça e no sábado a final, Flamengo ou Minas se vencerem. E se conseguirem vencer essas 46 serão saborosas, porque é um título mais importante do basquete
Vou dizer até do Hemisfério Sul, porque eu desrespeito aquela liga australiana, viu, Lucas? Então, Gibbs, posso te fazer isso diz respeito à Champions League da África também? desrespeito também comparado com a BCLA, com todo respeito ao nosso amigo José Neto, que foi vice-campeão já, né? Mas a BCLA é mais potente. Gibbs, te fazer uma pergunta então, viu? Cuidado com o que você vai responder. Vamos lá. Café Belgrado não é surpresa pra ninguém. Café Belgrado é Franca, né? Estivemos juntos em Franca. Pô, Numa época que Franca não vencia, né? Já tinha time bom, já tinha voltado a ter time muito bom, muito competitivo, mas ainda não ganhava, né? Tava ainda batendo tava na sofrendo. trave. Precisou trazer o Café Belgrado para dar sorte, né? E aconteceu. A gente teve em Franca em 2019, não foi? Foi 2019? 2019, isso mesmo. De lá para cá foi que o Franca voltou a vencer. Demorou até um pouquinho, né, para pegar a sorte do Café Belgrado, mas finalmente pegou. Mas o que eu te pergunto é o seguinte, Guilherme. Vamos continuar torcendo para um time que ganha tudo? Porque chega um momento que, porra, ganha tudo, a gente tem que começar a torcer para outro ganhar, né? Vamos continuar torcendo até quando para Franca? Qual é o limite para Franca ganhar tudo que a gente pode dizer, opa, agora tem que equilibrar? Intercontinental. Porque o É. Flamengo ganhou 2 recente, né? Franca sendo macetante como tá, tem que ganhar o Intercontinental. Aí ganhou o Intercontinental, a gente pode focar em outro time, né? Boa. É o Café Belgrado, ele torce pra muitos times, né, Lucas? Vamos ser justos aqui, Claro. né? Eu torço pro E Corinthians. especialmente os que a gente conhece em loco, né? Então, se você quer, primeiro, ter isso. sorte, né? Porque a gente conheceu o Unifacisa em loco, tava na Liga Ouro, né? Tava na Liga Ouro. E agora E assim, vai tava pra tipo playoff de na NBB direto. no semifinal ainda, né? É isso. E agora tem, assim, a gente tive no Corinthians recentemente, né? E agora a gente tá bem. Ganhamos vários jogos bonitos aí esse ano. É isso. Franca, mudamos a história do Franca. Cara, Mudamos a história de Franca. o Pinheiros, o Café Belgrado fez um evento no Pinheiros. O Pinheiros assumiu a liderança do NBB na noite seguinte. Foi mesmo. E ganhou todas as LDBs de lá pra cá, né? Ganhou várias, né? Esse ano foi o paulistano. Por quê? Porque faz tempo que a gente não vai no Pinheiros. É isso. Então, pô. Chamem o Café Belgrado. Não, pô, foi o Pinheiros que ganhou esse ano, é verdade. O paulistano era o favorito e o Pinheiros ganhou. Até hoje nossa influência persiste, cara. É isso, velho. É isso. Então, chamem o Café Belgrado. Tem um time, chama o Belgradão, né? Kibas! Atendemos também outros esportes, né? Vôlei, rugby. O Gibas é nosso enviado em vôlei, que ele é especialista. Vôlei. Pô, eu sou especialista em vôlei. Aliás, eu não fui ver ainda o time de Maringá, mas não caímos, viu? Esse ano o vôlei do Maringá não caiu. Quem caiu foi o Vitor Pereira, Lucas. Acabou de chegar a informação. Caiu mesmo? Parece que caiu. O pessoal até marcou a gente no Twitter, por isso que eu vi, falando assim, nunca mais o Belgradão vai ter um 4 estrelas, né? Aliás, foi covardia ontem, né? Recebemos uma mensagem assim, dei 4 estrelas porque achei que o título era sobre os estaduais, né? Pô, acabou. Porra, nem quando não é sobre o estadual a gente toma as 4 estrelas. Mas não, acontece. não tá fácil. Não tá fácil ser Café Belgrado. Agora, a ironia dessa história, né? Não tive a possibilidade de ver o VP em Maringá, né? Poxa. Acontece, Guilherme. Cara, mas, na semana que o VP vem pra Maringá, ele cai, cara. Isso aí... Deixa pra lá. Você tem sua parcela de culpa, né, Guilherme? Você puxou aí. Eu tenho. E agora eu tô em paz, viu? Agora sabe o que fez, agora eu sou Mengão. Quero dizer o seguinte, viu? Precisamos trazer JJ, que é o único homem capaz de parar o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, né? Esse homem precisa ser parado. Precisamos não trazer o Tite, que é o único homem capaz de causar arritmia no meu pai, né? Porque se não, pelo amor de Deus, Tite não, velho. Se vier o Tite, meu pai vai ficar muito irritado. Não, o Tite vai meter um lateral construtor ali que o seu Manuel não vai aguentar, não. Ô, Guivas, então, eu sei que quando é Lakers a gente demora um pouco mais a falar, né? Porque a gente sabe que a pessoa vai ouvir de qualquer jeito, né? Então, vai ouvir, pô. Laker Nation. Faz um Laker Girlzinho aí, Lucas, só pra começar. Girls. O segredo do Laker Girls é o Girls, né? Laker Girls, que no Girls dá pra você ousar. Mas, Gibas, o Lakers, ele entra também como favorito. Aliás, o Lakers costuma ser bem mais favorito do que a média, porque as pessoas gostam de apostar no Lakers, né? Tem muita torcida, etc. Então, você vê, o Lakers é favorito? Não vai tão assim, tá? Porque às vezes é doideira. Por exemplo, o Lakers tem uma das menores odds para ser campeão do Oeste, né? Já há muito tempo, até antes das trocas, né? Tinha uma odd que não fazia sentido com a posição que estava. Então não vai tanto assim pelo favoritismo do Lakers, mas nesse caso de hoje, o Lakers não é só favorito
por ter melhor campanha, por ter os melhores jogadores, né? Os jogadores, por ser um time que já foi campeão, né? Com essa galera, com LeBron e Anthony Davis pelo menos, por ser, enfim, ter um dos melhores jogadores de todos os tempos, por terminar melhor a temporada, jogar em casa, né? Além de tudo isso, o Lakers vai pegar um adversário que se autoflagelou, né, Guilherme? A gente até já comentou sobre autoflagelo aqui no Belgradão, mas não com esse viés, né? De um time pegar o último jogo da temporada regular, um jogo que era mais ou menos de quase um play-in, né? Porque quem vencesse entre o Wolves e Pelicans tinha o direito de jogar esse jogo de hoje, né? Então foi tipo um pré-play-in. E o time tinha 2 titulares lá de boa que jogariam, né? Jaden Sim. McDaniels e Rudy Gobert, que se auto tiraram desse jogo, né? O Gobert socou um companheiro, o que é errado e que a gente não defende, e o Jaden McDaniels socou a parede, o que é ainda mais errado e que a gente menos ainda defende, né, Guilherme? Porque você soca um companheiro, você sabe que o companheiro, pelo menos ali, vai se sentir atingido. A parede não, né? A parede vai saber que você se sentiu atingido, né? Então, o Rudy Gobert foi até melhor do que o Jaden McDaniels, tanto é que o Rudy Gobert vai poder jogar o próximo jogo, né? O Jaden McDaniels a gente não sabe. A gente comentou aqui, Guilherme, no podcast de ontem que, poxa, o Wolves não vai... É capaz do Wolves não punir o Gobert, né? Vamos jogar, porque a gente precisa jogar esse jogo, depois a gente vê. Já tem o precedente aí do Draymond Green, né? Mas acho que não dá para você punir não dá para você socar um companheiro no banco no jogo que tá todo mundo vendo, né, Guilherme? É um pouco diferente. E assim, e tem jogo daqui a um dia, 2 dias, né? É diferente do Draymond Green, que a gente passou, sei lá, uma semana vendo o vídeo, atenuante, Jordan Poole é chato mesmo, não sei o quê, jogo do anel, etc. Até que aí o Golden State pune, suspende por uns treinos, né? Então, pelo menos, ele foi suspenso por 10 dias, mano, ficou em casa sem gravar podcast. Teve isso, pelo menos. Né? O Gobert não, velho. Socou e já tinha que vir, né? Então, Guilherme, pela sua risada aí, você tá rindo muito, tá vendo muito coisa sobre o Vitor Pereira, viu? Não, não, não. Mas, Eu acho a situação muito louca, cara, porque você falou de duas auto flagelação. mutilações aí, flagelações. Teve uma terceira, né? Que é a do próprio time, que poderia muito bem ter feito alguma outra coisa, velho. Mas o time já meteu uma puniçãozinha, né? E tirou o jogador que o time basicamente deu tudo, né? Para essa temporada começar do jogo mais importante do ano, pelo menos até agora. Estranhíssimo, né? Achei estranho. Achei bem estranho tudo, assim. Vibe errada, né? Time, mó vibe errada. E o time já não tem pivô, até falamos sobre isso aqui, né? Até foi minha aposta, velho. O time não vai fazer isso porque o time não tem pivô. Vai jogar sem pivô, né? Vai ser uma esmolebolência severa. E assim, às vezes você joga sem pivô, mas você tem um Jaden McDaniels que junta com o Karl Anthony Towns e você fica com uma linha alta, assim, né? Ainda, né? Porque o Jaden McDaniels é bem longo, né? Bração, comprido, marca bem big, etc. Marca todo mundo, na verdade, né? Então, aí... Mas, cara, você já não vai ter o Jaden McDaniels, né? Já não vai ter o Naz Reid. Complexo. O Minnesota venceu o Lakers no começo de março. Nesse jogo, o cestinho foi o Rudy Gobert com 22 pontos e ainda amealhou 14 rebotes. Era um jogo sem LeBron, um jogo sem Towns, né? Então, é um jogo bem diferente. No jogo mais recente foi agora, 31 de março, o Lakers precisava muito vencer, Minnesota precisava muito vencer. Anthony Davis meteu um 38-17 e aí tinha todo mundo, né? Tinha Karl Anthony Towns, tinha Rudy Gobert, tinha Jaden McDaniels, tinha Mike Conley, Anthony Edwards do outro lado, né? Tinha o Naz Reid ainda, né? Então, assim, era um time... Naz Reid não jogou esse jogo agora que eu tô vendo aqui, Gibas. Mas era um time completo do Minnesota e o Lakers com a sua versão de completude também, né? É o time que ainda... Até esse momento, né? A gente vai já falar um pouco mais do Lakers, mas é um time que não teve a oportunidade de se conhecer perfeitamente antes de começar a pós-temporada, e a pós-temporada vai começar. O time tem que passar hoje, tirar isso do caminho, né, e começar a projetar a série contra o Memphis e pensar, poxa, qual é o nosso melhor quinteto aqui, qual é o nosso melhor jogador, qual é a nossa melhor formação, o Rui Hashimura joga ou não joga, o Rui Hashimura é ou não é reserva do LeBron,
que a gente faz aqui, né? O Lakers ainda precisa de um pouco mais de tempo, não teve oportunidade, não teve LeBron o tempo suficiente, né? Depois da lesão, para chegar no seu ápice, né? Chegar no seu auge possível. Porém, é até bom que não tenha tido, Guilherme, porque quanto mais jogos seguidos do Anthony Davis, mais a gente pensa que, poxa, uma hora essa sorte acaba, né? Porque o Anthony Davis não tem sido capaz de jogar, sei lá, 60 jogos seguidos, né? E nessa run sem LeBron, o Anthony Davis jogou, sei lá, uns 30 e poucos jogos aí e teve ótimos números, né? E defensivamente ele faz toda a diferença. Então é um Lakers que chega mais encorpado, chega com algumas perguntas, né? Mas chega mais encorpado e vai enfrentar um Wolves fragilizado, né? Não só pelos desfalques, mas também, assim, não deve ser tranquilo, né? Você ir para pro jogo com sabendo que, sei lá, um cara do seu time super importante socou a parede e tá fora, e o outro socou o companheiro e tá fora, né? Então, o Wolves não chega no seu auge mental, digamos assim, para esse confronto, né? Não chega tranquilo. Mas ainda assim, Guilherme, ainda assim, é um time que tem Anthony Edwards e tem o Karl Anthony Towns, e o Karl Anthony Towns ele mata a bola como ninguém. Ninguém do seu tamanho, ninguém. É um cara único, o Karl Anthony Towns, né? A gente às vezes não lembra disso, né? O Karl Anthony Towns fez por onde a gente não lembrar disso nessa temporada, jogou só 29 vezes, mas é um cara que traz um alto volume na bola de fora e costuma chutar para 40%. Um cara muito difícil de ser marcado. Quero ver o que o Chris Finch vai armar para esse jogo. Vai entrar sem pressão, vai entrar com o que eu acho que exoticamente é um ponto forte do time, que é jogar no small ball. Mas, cara, não ter o Jaden McDaniels vai machucar bastante, viu? Esse jogo, acho que a tendência é ser muito acelerado, né? O Lakers é um dos principais paces da liga, dos times que mais aceleram, né? E o Wolves já é um time muito rápido. Agora, nessa situação ainda, sem pivôs, é o 10º da liga que mais corre. Vai correr muito mais. Então, assim, esse jogo vai ser... Na minha lista aqui é até o 7º, viu, Gibas? Ah, é? Na minha tá o 10º. E o Lakers tá em qual? Já te digo. O Lakers aqui tá em quarto. É 109.4 posses pro jogo. É Pace do Lakers impressionante. aqui terceiro. É, bem parecido. Então, assim, são equipes muito, muito agressivas. Acho que é um jogo de placar bem alto. Pode botar aí uns 140, 138, meu palpite. Que isso. Vai ser insano esse jogo. Assim, se não for desequilibrado, né? Tem a chance de ser 130 a 108 também, se as coisas derem muito errado pro Timberwolves. Mas, assim, é um time que vai botar a bola nas mãos dos seus jogadores mais agressivos e vão falar, vai, né? Vai, agride. É um time que vai chegar para jogar com o Karl Anthony Towns. E quem é o outro pivô do time hoje? Quais são as opções? Quem que a gente vai ver em quadra? Difícil Acho que vai prever. rolar um Nathan Knightzinho, viu? Pode ser, né? Vai ter que rolar algum jogador assim, sem muita experiência de situações como essa, né? Qualquer contexto como esse. É difícil, né? Talvez a gente tenha o Tarion Prince no small ballzinho, será? Ah, vai Putz, ter. vai ter, né? Mas ele vai ter que ser o wing também, né? Então. E até porque não tem defensor pro LeBron, né? Então. Aí que tá, velho. O Towns é um cara que marca muito errado, né? É, O Towns, ele se mete em situações assim, de ser super agressivo com as mãos e fazer falta. Hoje ele não pode se dar esse luxo, né? Hoje o Towns, de maneira nenhuma, pode sair com 2 faltas no primeiro quarto ou ter 3 faltas ao intervalo. O Towns vai ter que ser um pouco mais comedido. E aí, até por isso, Gibas, acho que a gente vai ver essa correria, né? Porque o Wolves vai ser meio laissez-faire, Como é? Como é que se fala, Guilherme? Laissez-passer, laissez-faire. laissez-faire, Vai querer. deixa passar. Deixa passar aqui, do outro lado eu corro e faço também, você me deixa passar, né? Vamos todo mundo aqui sair com 35 pontos nesse jogo, todo mundo, e no final a gente troca umas bolas ali, vê quem a gente defende de verdade no final, nos últimos 5 minutos. Vamos assim? Acho que o Wolves vai propor esse tipo de jogo. É perigoso porque o Lakers faz mais esse jogo do que o Wolves, mas ainda assim acho que é um caminho um pouco mais tranquilo para o Wolves e não pode
O Towns esse ano quase 4 faltas por jogo em 33 minutos, né? Ele não pode ter esse tipo de jogo hoje. Acho que o Timberwolves vai precisar de uma rotação que não usou ao longo da temporada, que não faz parte do movimento do time, o que vai deixar a coisa muito estranha, né? Não é fácil lidar com isso. Cara, recentemente, né? Se você imaginar o último jogo, né? Que foi o jogo que aconteceu esse monte de doideira. Eles usaram bastante o MC Risadinha, né? O McLaughlin, um cara que talvez a gente vai ter que ver em quadra. Tarion Não é Prince. brabo, velho. Eu gosto dele, hein? Acho que o time deve ir de Conley, Edwards, Slow-Mo, o pivô aí da agressão. Tarion Prince e Karl-Anthony Towns. Imagino que seja esse, mais ou menos, o desenho, né, do time. Esse foi o time que jogou mais tempo no último jogo. E as rotações aí, vai ter o MC Risadinha, vai ter um pouco de Nickel Alexander Walker. Aí você sobe o Prince pra jogar de pivô. E, velho, é difícil, viu? É difícil. Dá um pouco de tristeza, né? Chegar nessa situação. A gente vai ter um Wendell Moore, viu? O Wendell Moore Jr. acabou sendo usado aí no último jogo. Acredito que vai pra rotação também. Você acha que pode ter chance de ter um Austin Rivers contra Austin Reeves? Cara, queria muito isso, velho. Acho que o mundo precisa disso. Não sei. Posso não saber? Pode. Faz tempo que o Austin Rivers não joga, né? Infelizmente. É uma pena. Mas seria o grande duelo do dia até, né? Podia até... Cara, tô bem frustrado com a rotação que o Timberwolves vai conseguir mandar pra jogo. Porque pra conseguir acelerar, o time tem que estar veloz, tem que estar com gás, né? É uma juventude, tá muito na mão do que o Anthony Edwards pode fazer, é o craque do time, é a referência principal. Towns vai ser o pivô desse time, o time já é horrível em rebote, né? Um dos piores times em rebote da NBA e vai estar numa situação de barril, né? Vai ter que enfrentar Anthony Davis, LeBron James. O Lakers é um bom time de rebote, é o sexto aqui da NBA na minha lista. E o Timberwolves é o 23º e vai ter que fazer isso sem bigs. Na prática, Lucas, é um novo jogo, né? É um jogo bem exótico que eles vão jogar e de maneira até escolhida, né? Então, sei lá, não sei muito bem o que eu... Giva, sempre que tem troca entre os times, durante a temporada eles se encontram em pós-temporada, acaba sendo uma pimentinha extra, né? Um tempero, né? Qual é o seu go-to tempero, Guilherme? Pimenta do Reino, né? Rei. Pimenta do Rei, né? É um clássico, né? É, clássico. Agora... Maionese verde paranaense pra mim é elite também. Mas conta como tempero quando você bota assim, só já na comida pronta? Cara, acho que não sei. Acho que isso precisa de um debate. Boa. É porque às vezes a maionese já é temperada, mas não quer dizer que a maionese seja um tempero. Né? Acho que o verde da maionese é o tempero, né? Teria que descobrir qual é essa iguaria, né? Aí se conta ou não, né? Um alecrim mesmo. Uma maionese temperada. Sou um fã de alecrim, cara. Gosto, porque além do sabor dá o cheiro, né? Pô, bom demais, na cozinha pernambucana é o cominho, né? Se você é pernambucano ou come comida pernambucana, você se acostuma com o cominho. Você lembra, né, Guilherme, do sabor do cominho? Você sentia as coxinhas um saborzinho diferente em Pernambuco? É bom demais. Isso chama cominho? É o cominho. Gibas, alho. seguinte. Alho? Posso falar bem do alho aqui? Claro, pô, alho, pelo amor de Deus, né? Alho... Eu até não sei se eu chamo de tempero, porque comida sem alho e sem cebola, pra mim, até um pouco sem graça. Né? Cebola não sou entusiasta não, mas o alho, porra... Se fosse pra eu apostar, eu apostaria que você não curte cebola, Guilherme. Você tem um paladar um pouco infantil. Eu acho que você tem razão. Gibas, lá na minha família, Lucas, comia-se alho puro. É mesmo? Mas frito ou cru? Não. Cru. Maluco, Tinha esse costume. Tinha esse costume. De iguaria, assim, entre almoço e chá da tarde, vou comer um alho aqui. Tipo, não, um pouco antes de começar a refeição mesmo, assim. Deixava descascado em cima da mesa, você podia dar uma comidinha no alho. Tipo, uma entradinha. Vou chamar de entradinha, mas não, a gente quando... Era sem contexto, não tinha um contexto claro. Não tinha esse contexto, exato. Boa. Gibas,
Cara, tô um pouco impactado ainda, tentando aqui imaginar como eu faria, como eu reagiria, né, ao mastigar um alho cru. Mas queria falar que, pô, teve troca entre essas equipes na temporada, troca de... Pro Lakers não foi tão troca com o Wolves como com o Wolves é com o Lakers, né? Porque o Lakers não mandou o Conley pro Wolves, né? O Lakers mandou o Russell Westbrook, que virou uma troca grande, etc. E aí o Westbrook tá no Clippers, né? Mas o DeAndre Russell vem do Minnesota, diretamente do Minnesota, né? Então vai ter esse duelo a mais, né? Talvez algum tipo de animosidade aí entre os até então amigos, né? DeAndre Russell e Karl Anthony Towns. Não sei como é que tá a relação deles atualmente. Mas o Wolves jogou um basquete mais aprazível desde a troca. Uma curiosidade aqui, viu, Guilherme? Curiosidade de última hora. O Karl Anthony Towns está como questionável para esse jogo. Porra, Acho que vai eles jogar, estão né? eles É estão Miguel. tancando? Eles estão É tancando Miguel. esse jogo? É porque eles podem tancar esse jogo para tentar jogar tudo no próximo também, né? Vamos nos. Mas não faz tanto sentido assim. Acho que ele joga, né? Deve ser Miguel. E os três do Lakers, né? LeBron, Anthony Davis e DeAndre Russell estão como prováveis. Acho que todo mundo vai jogar. É o tipo de jogo que todo mundo quer jogar. E é o tipo de jogo que todo mundo lembra, né? Daqui a uns anos. Então, acredito que a gente vai ver algumas tentativas de Hero Ball aí. Então, é um jogo para ficar bem atento. Pensando em KTO, Guilherme, iria num Lakers, iria num over de pontos e iria num over de pontos do Anthony Davis também. Só para fazer uma aposta criada aí que renda muitos trocados. Gosto. Dá pra fazer uma combinadinha? É isso, dá para você criar a aposta, né? Você vai lá no KTO, aperta o botão criar aposta e aí você mete lá um Lakers, de repente um Lakers com um handicapzinho, né? Uns 3,5 pontos de vantagem de lambuja para o Lakers. E aí vai no over do Anthony Davis, que eu vou até dizer quanto é que tá atualmente aqui, Guilherme. Tá 26,5. Porra, isso aqui ele vai amassar. No terceiro quarto vai estar amassado já. E aí, qual foi a outra bet que eu fiz? Over de pontos, né? Então, e eu ainda iria mais, iria Lakers, ou seja, Lakers na primeira parte também. Porra, vai ser bom isso aqui, hein? Deu quanto? Cara, vai dar alta essa bet. Faltou eu achar aqui o Lakers primeira parte. Deixa eu ver aqui, primeira parte handicap. Quero achar só Lakers primeira parte. E aí o over de pontos também, que o over de pontos tá 231,5. Cara, vai dar isso aqui. Pode ir no over. Vou de over, então. Boa. Algo a mais sobre essa série? Sobre esse jogo, né? Não é série, esse jogo. Bom, eu tô um pouco frustrado, né, com a temporada do Timberwolves, então não tô botando muita fé, não. Acho que a gente tem um favorito meio claro aqui. Eu tenho um pouco de medo, Lucas, de que esse jogo termine cedo, né? É um jogo das 11 da noite. Se o Lakers começa bem, abre uns 15, já, a galera Cara, já mas o vai Lakers dormir, tem né? toda a chance de entregar um jogo, né? O Lakers já mostrou que é capaz disso. Mas esse tipo de jogo acho que o Lakers não vai entregar, não, viu, Lucas? Tô bem confiante aí que o Lakers vai vencer. E vai vir por uma série maravilhosa contra o Memphis, né? Vai ser bem instigante essa série aí. Esse é meu palpite, né? Agora, se o Minnesota ganhar, a gente vai ter bastante assunto aqui. Então, também não é bom, não é ruim, não. Pensando assim, organizações Café Belgrado, Lakers bem avançando, bom. Lakers perdendo pro Wolves todo desfalcado, pô, é entretenimento. As pessoas gostam de entretenimento também. Fora que é outro jogo do Lakers pra gente falar depois, né? É verdade. Então, de repente aí um Lakers e Nuggets que também é entretenimento, né? Ou não, né? Uma nova eliminação. Enfim, Lucas, dia legal de basquete hoje. Ó, Guiba, só pra deixar aqui a bet que eu fiz. Só duas coisas, só simples. Vitória do Lakers com mais de 26 pontos no Anthony Davis, pagando já 2,35, hein? Pô, bom demais, já. Bom Free demais. money que chama. É isso. KTO.com, o melhor lugar pra bet. Lucas, você tem destaque final? O meu destaque final, Guilherme, vai para queridas pessoas que apoiaram o Café Belgrado, né? Aí você foi bem. A gente fala que é importante o apoio, a gente fala que, por favor, nos apoie. Cara, vocês não têm noção da felicidade que a gente sente quando chega um apoio. Hoje teve o Gil Gibas Naves. Cara, que nome, hein? Que nome, Gil Gibas Naves. E apenas Gil Gibas Naves no dia de hoje.
Desde a última vez que a gente gravou, chegou também o Douglas Oliveira, né? Foi meio-dia de ontem, meio-dia e 26. Um salve pro Doug. E, por favor, seja você a próxima pessoa a ter o seu nome dito aqui no Café Belgrado. Precisamos muito do seu apoio. Tem até uma espécie de desafio da Aurelo aí, viu, Guilherme, para esse mês, que é número de apoios, né? Então, precisamos de novos apoiadores para bater um desafio. Gamificaram, viu, Guilherme? Gamificaram aí os apoios. Então, se você tá pensando, poxa, podia qualquer dia desse apoiar o Café Belgrado, que seja agora, viu? Que seja nesse mês, porque gamificaram. Então, vem com a gente, que você ajuda muito o Café Belgrado. Escuta os nossos podcasts na Aurelo. É legal, é bonitinho esse negócio do Spotify de poder mandar uma mensagem sobre o episódio. É joia, você pode mandar sem ouvir o episódio também, não tem problema nenhum. Mas escuta lá na Aurelo, por favor. O aplicativo da Aurelo é o único que remunera o clique, né? Então, escuta o Café Belgrado na Aurelo. Por lá mesmo você se torna apoiador do Belgradão. Todo mundo fica muito feliz, especialmente eu e o Gibas. É isso, Lucas. O meu destaque final vai para todo mundo que é de Champions, né? Quem é de Champions, hoje tem Champions. Porra, você insiste no 4 estrelas, né, velho? Que isso. City Bayern, Lucas. Vai torcer pra alguém? Vou, pô. 7 gols do Haaland, tem que ter. Ok, vai enfrentar um Cara, time não, alemão. eu vou Né? ter que torcer o Bayern, velho, porque o Musiala é muito legal, velho. Não dá pra torcer contra o Musiala. Ele é bom de bola, hein? Porra, ele é bom de bola demais. Mas também não curto torcer contra o Guardiola. Cara, você viu a polêmica do Guardiola com o Napoli ou não? É entretenimento isso aí, viu? Não vi não, velho. Vai gerar um 4 estrelas pra gente, será? Vai, com certeza. Merece, né? Merece. Ó, enquanto você procura aí os detalhes, Guilherme, o Gil Gibas, acabou de entrar no Giannis, hein? Já falou, voltei a ser apoiador porque nesse exato momento, porque começa hoje o play-in. Pô, foi bem Valeu, demais. Gil Esse é o Gibas. momento, velho. Você tá aí de bobeira pensando, pô, quando que eu vou voltar a apoiar o Belgradão? Ou quando eu vou começar a apoiar o Belgradão? Pô, quando começa o play-in? Hoje, agora. Lucas, o Guardiola disse que o Napoli do Maurício Sarri é o melhor time da Europa, que joga o melhor futebol da Europa, né? E, cara, o Maurício Sarri ficou muito irritado com essa declaração. Ah, é? Cara, ficou muito irritado, muito irritado. Falou que o Guardiola tá falando isso aí pra pressionar o time dele, que o time dele é muito pobre, que o Guardiola é muito rico, meteu várias dessas. Cara, ele ficou incomodadíssimo, né? Ficou incomodadíssimo. E aí o Guardiola, ao da entrevista ontem, né, sobre Champions League, não é o Sarri, é o Spalletti, né, confundi. O Sarri é o antigo do Napoli. Ao dar uma entrevista ontem, aí pediram para ele falar do Napoli, o Guardiola falou assim, cara, não vou falar não, porque o técnico deles é muito sensível. não vou elogiar não, mas tem essa polêmica aí, né, porque o Spalletti, eu falei Sarri, mas ele ficou muito chateado por ter sido eleito o melhor futebol da Europa aí. Foi o melhor futebol da Europa não, né? E o outro jogo de hoje, Lucas, Inter de Milão e Benfica. Inter de Milão e Benfica, tem palpite? Pior que eu sou Nerazzurri, né? Mas Você é Nerazzurri? Benfica? Como é que eu faço isso? Não dá, velho. Cara, eu vou torcer pro Benfica porque o Vitor Pereira é Porto, né? Então vai ser antes. Você não vai perdoar nunca, velho. O cara já comeu pão que já amassou. Tá bom, vou torcer pro Benfica, então. Um salve aí pro Benfica. Mas por outros motivos, né? Vou torcer porque temos ouvintes que são. Temos ouvintes. A gente pode ter ouvinte que torce pro Inter de Milão também, Guilherme. Se tiver algum, me avise aí. Daí eu posso até ficar em cima do mundial. muro. Inter de Milão tem um distintivo minimalista, né? Mas é um time antigo. É isso então. Infelizmente. Não é isso não. Queria falar o seguinte, Gibas. Esses dois jogos de hoje são legais, mas eu não trocaria pelo que aconteceu ontem num jogo da National League, né? Quinta divisão do Meu inglês. Deus. Não vamos dizer aqui no Café Belgrado o que aconteceu, mas fica a recomendação para vocês assistirem o Welcome to Wrexham e principalmente a segunda temporada, que está em plena produção ainda, mas eu tenho certeza que o episódio de ontem vai ser um dos melhores da história da TV mundial, então um salve aí para todos os Wrexhamistas. É isso. Espalhem por aí que vocês ouvem um Café Belgrado. Agora, na pós-temporada, é mais importante do que todos os outros momentos, tá?
Eu ia falar do que nunca, né? Mas aí eu parei pra pensar e essa expressão não faz nenhum sentido, né? Mais importante do que nunca. Cara, mais Qualquer importante momento do é mais que... importante do que nunca, né? Se É você isso. quiser um momento para apoiar, e o nunca, entre o nunca e qualquer momento para apoiar, vai no qualquer momento para apoiar. É isso. Mas agora, na pós-temporada, esse é o momento. Então, sinta-se chamado. Vem com a gente, cafébelgrado.com.br. Tem dúvida? Não entendeu direito? Chama na DM que nós vamos pegar na sua mão aí para te ensinar o passo a passo. Valeu? Forte abraço e até a próxima.